Hoje eu quero trazer uma palavra um pouco diferente daquela que nós temos trazido esses dias aqui, falando de que você precisa ter força, ter coragem, falando sobre a pandemia, nesses tempos de pandemia, o seu procedimento, como fazer para enfrentar essas situações. Hoje eu quero falar para você de que, para podermos enfrentar essas situações, nós precisamos romper com as pontes do passado. Aproveitar esses momentos que nós estamos limitados, mais em casa, para buscar mais a presença de Deus. E como fazer isso? Tá? Como trabalhar essas coisas? E eu quero falar um pouco disso. Rompendo com as pontes do passado, para que você possa alcançar um patamar ou um degrau superior àquele que você tem vivido até agora. Porque, às vezes, a pessoa aceitou Jesus, mas não consegue romper com algumas coisas que aconteciam com ele no passado. Então, ele está caminhando na presença do Senhor, mas de vez em quando ele vai lá e se liga novamente àquelas coisas, tá? Ele entende, a pessoa entende que Deus já perdoou quando você aceitou Jesus. Mas ainda tem algumas coisas que o prendem lá no passado, ou que fazem ele retornar ao passado. Eu quero falar um pouco sobre isso. E muitas vezes tem crente ou pessoas que têm receio ou medo de falar dessa situação, porque geralmente elas aceitaram Jesus e vão seguir adiante, mas passa um tempo, amado, e vem aquele desânimo de continuar. Vem aquelas lembranças do que você fez no passado. Você se sente acusado e acaba caindo novamente, acaba tropeçando novamente. E por que isso acontece? Às vezes acontece porque a pessoa tem um passado mal resolvido. Não conseguiu se desvencilhar de uma maneira total das coisas que ela fazia no passado. Não conseguiu se desligar. Não conseguiu romper, e aí essa ponte ela continua ligando você ao seu passado. Você precisa o quê? Aprender a romper, a destruir essa ponte, para que não haja nenhum impedimento para você continuar caminhando na presença do Senhor e crescendo. Tá? Acho que chegou a hora disso mudar na sua vida. Eu penso que este é o momento que você precisa tomar uma decisão, de dizer, a partir de hoje, eu vou romper, eu vou destruir essa ponte, e nada mais vai fazer com que eu retorne, para que eu caminhe nessa ponte e volte para as coisas do passado. E para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos nos desligar das coisas do mundo. Por isso que eu pedi você para abrir no livro de Gênesis, capítulo 19, e a partir do versículo 24, eu quero que você leia e acompanhe comigo aqui essa leitura. Diz assim o texto: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. A história aqui de Ló, se você olhar um pouco antes, o texto diz que certo dia anjos apareceram para Ló e avisaram que ele e sua família teriam que sair da cidade. Eles precisavam sair de onde moravam, porque Deus iria destruir aquela cidade. E, segundo o texto, os anjos falavam que eles precisavam fugir sem parar pelo caminho e nem olhar para trás. Os anjos estavam dizendo, vocês não podem deixar pontes construídas com o seu passado, com as coisas que aconteceram nessa cidade, porque senão vocês vão sofrer consequências, vocês não vão conseguir se desligar dessas coisas, vocês não vão conseguir viver o novo de Deus. O que Ló faz? Foge às pressas com a esposa e com as filhas.
Mas o texto nos diz, como nós lemos, que a esposa de Ló olhou para trás, tá? E virou imediatamente uma estátua de sal. O que será que havia no coração desta mulher? Saudades do passado? Apego àquilo que ela viveu naquela cidade? Todos nós temos algo que nós precisamos deixar lá no passado. E às vezes nós teimosamente queremos carregar essas coisas junto conosco nessa nova caminhada que Deus estabeleceu para nós. Tá? Só que se nós não desmoronarmos essas pontes, se nós não destruirmos essas pontes que nos ligam a esse algo do passado, a pessoa sempre vai voltar à mente e com o passado. E com a pessoa que volta à mente esse passado, volta a dor, volta o sofrimento, volta arrependimento, volta tristeza, voltam as práticas pecaminosas, voltam pessoas que você teve ligações com o passado, voltam fatos, voltam lugares, voltam atividades, voltam vícios, enfim. Cada um tem a sua âncora, amado, e essa âncora está presa em algum lugar para trás, que precisa ser abandonada para sempre. Então eu estou te convidando nesta noite para você romper a ponte, destruir a ponte que te liga ao passado com essas coisas, mas sobretudo abandonar essa âncora que te prende e não faz você caminhar em direção aquilo que Deus tem para você. Porque Deus quer estabelecer para você um novo ciclo. E este período tão singular que nós estamos passando no mundo inteiro, e muito especial na vida de cada um de nós, o Senhor está dizendo, é hora de você romper esse ciclo. Esta é a oportunidade de você reavaliar e ter forças para abandonar. Porque quando você decide abandonar, as forças virão do Senhor para a sua vida e você vai conseguir superar e caminhar conforme Deus quer para você. Porque em muitos momentos, Deus vai te convidar para você viver esse novo ciclo. Deus sempre vai te convidar. E Ele sempre vai dizer para você, é um novo ciclo, é uma nova vida, é uma nova situação, é um novo momento, é algo especial que eu quero fazer na sua vida, e eu só vou, Deus falando para você, não eu, tá? Deus vai falar para você, Ele só vai conseguir fazer com que você viva esse novo momento, esse novo ciclo, esse novo especial na sua vida, se você conseguir romper. Se você conseguir destruir essa ponte, se você conseguir abandonar essa âncora que te prende ao passado. E aí, quando Deus convida, como é que você vai reagir a esse convite? Preso a ressentimentos, preso a frustrações, preso às dores, preso a hábitos ruins e outras coisas que parecem correntes que te ligam ao passado e não te deixam sair de lá. Deus está falando, há um novo momento que eu tenho preparado para você, e você precisa se desligar dessas coisas, para que o novo venha acontecer na sua vida. Nós estamos tendo esse momento, esse especial de Deus para nós, porque muitos de nós estamos tendo tempo para nos aprofundar no conhecimento da palavra, muitos de nós estamos tendo muito mais tempo para orarmos. Muitos de nós, e muitos estão perdendo essa oportunidade. Há tempo ainda de você mudar, há tempo ainda de você entrar nesse novo ciclo. Há tempo ainda de você abandonar a âncora, há tempo ainda de você romper essa ponte para que você possa caminhar no novo de Deus. Tá? Porque, amados, você não vai esquecer, porque todos nós temos memória. E nós não vamos esquecer o que passou, mas determinadas situações é preciso queimar as pontes, tá? É preciso destruir essas pontes com o passado para você viver esse novo. Olha só, eu te convido para você nesta noite romper com as suas manias, romper com seus comportamentos, romper com as coisas que te fazem pecar, para que você não volte a ser aquilo
que você foi no passado e nunca mais você volte a ser. Rompa as pontes, destrua essas pontes, rompa com o seu passado, meu irmão, para que Deus possa te ensinar ou mostrar para você o que é viver esse novo. Porque é o próprio Deus que vai te fortalecer, é o próprio Deus que vai liberar uma unção diferenciada para você viver esse novo, tá? Mas o que exatamente você precisa romper? Com tudo que impede você de avançar. E não adianta você me perguntar, porque é você que sabe com que você precisa romper. É você que sabe qual a âncora que você tem que abandonar, deixá-la para trás. É você que sabe aquilo que te prende ao passado e te impede de viver esse novo, de ter uma vida da plenitude daquilo que Deus estabeleceu para você, para que você possa viver os sonhos de Deus para você. Porque Deus não te chamou para você viver no mesmo lugar o tempo todo. Às vezes, sabe, tem crente que começa a caminhar e ele só dá passo, mas ele fica no mesmo lugar. Eu quero te convidar para você parar de sair do mesmo lugar e avançar em direção àquele que te chamou, avançar em direção àquele que falou, há um novo ciclo para você. Há um novo ciclo para você. Deus é Deus de evolução, entenda isso. Deus é Deus de crescimento e Ele te convida para evoluir, Ele te convida para crescer. Deus é Deus de desafios e conquistas. Deus é um Deus que te convida para você ter uma mudança de nível no plano espiritual. E nesta noite Ele está te convidando, Ele está dizendo, a pandemia vai passar, mas eu quero ver você, quando essa pandemia passar, eu quero ver você nesse novo ciclo, caminhando nesse novo ciclo, andando nesse novo nível que eu ofereço para você. Então, tome esse ensinamento que você recebe nesta noite. A proposta de Deus era para que a família de Ló vivesse em outro lugar. A proposta de Deus era que a família de Ló não caminhasse ou não rodasse e ficasse o tempo todo no mesmo lugar. Deus tinha algo extraordinário para Ló e sua família. Mas quem escolheu para colocar o seu foco no passado, acabou não vivendo no plano que Deus estabeleceu para eles. Então eu quero te convidar para romper as pontes que te ligam com o passado, que te levam a práticas que não agradam a Deus. Não deixe que sobre nenhuma ponte, porque às vezes tem mais do que uma ponte para você destruir. Porque se restar alguma ponte, elas serão usadas pelo maligno para fazer com que lembranças voltem para o seu presente. Peça a Deus para que o próprio Deus te diga aquilo que você precisa romper. Chega para Deus e fala, Deus, envia o teu Espírito Santo sobre a minha vida, abra minha mente, abra os meus olhos e traga à minha mente aquilo que eu preciso romper, aquilo que eu preciso destruir na minha vida, para que nada mais possa impedir de eu caminhar dentro do projeto do Senhor para a minha vida. E não se esqueça de que Deus fez questão de jogar seus pecados no mar do esquecimento. Um futuro despido de más lembranças do passado pede ações fortes para você. Se você quer viver o futuro que Deus planejou para você, hoje você precisa tomar decisões fortes na sua vida, de abandonar as coisas do passado, de quebrar essa ponte, de abandonar essa âncora para você poder caminhar. Então, quero falar contigo, meu irmão, remova as pontes. Os planos de Deus para a sua vida são os melhores possíveis, planos que você nem imagina. Então você precisa o quê? Seguir adiante e viver esses planos. Porque quando você decide isso, você vai estar disponível para que Jesus possa agir na sua vida.
vai estar disponível para o Senhor agir na sua vida, e é você que precisa se disponibilizar. E aí eu trago a memória aqui, eu anotei aqui Atos 10, 33, que fala de Cornélio, que diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te, falando para Pedro, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te for ordenado da parte do Senhor. Olha, esse texto está falando de Cornélio, como eu te disse, né? Cornélio dizendo para Pedro essas coisas. Embora Cornélio fosse um homem bom e temente a Deus, Cornélio precisava ter um entendimento sobre a obra do Senhor. E quando Cornélio proferiu essa palavra, ele tinha destruído todas as pontes que o ligavam ao passado e impediam ele de receber o melhor de Deus. Quando Cornélio falou isso para Pedro, ele entendeu e ele já tinha tomado a decisão que nenhuma âncora iria prendê-lo ao passado. Ele queria viver esse novo de Deus, por isso que ele chamou Pedro. E quando ele disse essa frase registrada em Atos 10, 33, Cornélio estava na casa dele com vários convidados, e ele dizendo: eu estou pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar para mim através de Pedro. Ele se desligou. Ele destruiu as pontes, por isso ele pôde caminhar, por isso ele pôde seguir. E quando Pedro começa a pregar para aquelas pessoas sobre o que Jesus tinha feito, eles foram todos receptivos, e o Espírito Santo de Deus foi derramado de uma forma tremenda no meio deles. É assim que Deus quer fazer contigo, quando você rompe as pontes, quando você se desliga das âncoras que te prendem ao passado, o Senhor vai derramar de uma maneira poderosa o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E o texto diz que todas as pessoas foram batizadas e começaram a falar em línguas. Esse texto, amados, é um excelente exemplo que comprova como o estado do nosso coração é determinante para o que Deus pode fazer em nós. Hebreus 3,12 fala assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E quando a pessoa deixa de buscar o alimento espiritual, ela vai se afastar de Deus. Mas o contrário é verdadeiro. Quando a pessoa busca o alimento espiritual, ele vai se aproximar de Deus de uma maneira poderosa. E aí, quando você se afasta, você vai dar atenção às outras coisas, que levam você para longe de Deus, que levam você a olhar para essa ponte que você não destruiu. O versículo nos alerta, ele fala assim: cuidado, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, logo a nossa vida espiritual deixará de existir em nós. Iremos ficar frios na fé, não vamos ter vontade de orar, as dúvidas virão e penetrarão em nós ao ponto de não conseguirmos acreditar como antes. Então eu estou falando para você, abandone destrua essas pontes, abandone essas âncoras. Está disposto a absorver os ensinamentos de Jesus? Seu coração está sedento pelo que o Espírito Santo pode fazer em você, através de você? E aí 3 palavras eu quero destacar: coração pronto, coração disposto e coração sedento. Quando você aplicar essas 3 palavras na sua vida, elas vão fazer toda a diferença, elas vão te levar para outro patamar. Então meu alerta é para você destruir as pontes, para você abandonar as âncoras, é para você se desligar do passado, mas é para você também cuidar do seu coração, para ver o que está entrando nele, para que o seu coração não crie ou não surjam barreiras, para que a obra do Senhor possa ser efetivada na sua vida. Deus tem muito prazer em realizar a obra dele para você, o plano dele para você,
mas ele vai ficar impotente, não vai realizar, se você não estiver aberto a isso. Eu quero convidar você nesta noite a abrir seu coração. Abra completamente o seu coração para o Senhor e você vai ficar admirado com a transformação que o Senhor vai começar a fazer na sua vida. Guarda essa palavra no teu coração nesta noite, para que Deus possa fazer coisas extraordinárias na sua vida, para que o Senhor possa transformar a sua vida. O Senhor tem um desejo, tem um plano, tem um sonho para você, mas depende de você tomar uma decisão para deixar o Senhor mudar. O Senhor tem um plano extraordinário e o mundo parou para que você pudesse se achegar ao Senhor. O mundo parou porque o Senhor tinha um plano para você, e talvez esse plano estava sendo esquecido, e o Senhor parou todas as coisas na sua vida, para você voltar o seu coração para o Senhor. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor, aí quando você decidir, o Senhor vai começar a agir. E quando o Senhor começar a agir, você verá os milagres acontecerem na sua vida. Você verá o Senhor te fortalecendo para que você possa superar todas as adversidades que venham sobre você. Que você possa ter força para levantar sua mão na sua casa, no seu lar, e determinar: na minha casa o Senhor está guardando toda a minha família, nenhuma enfermidade alcançará, muito menos essa alcançará a minha vida e a vida da minha família. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem forte, porque você vai estar na presença dele, porque você decidiu romper com o passado, porque você decidiu destruir essas pontes que te ligavam ao passado, porque você decidiu caminhar na presença do Senhor.